Provavelmente você já deve estar agora vendo a minha tela e vamos começar. A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é o seguinte: eu não estou aqui fazendo terrorismo. Pelo contrário, eu estou aqui para alertar você do perigo que está em volta de nossos bebês e que é responsável por 50% das mortes infantis, que é o afogamento. Você sabia que um palmo de água pode matar um bebê? Principalmente se ele já estiver andando ou por acaso já se debruçar sobre um vaso sanitário ou mesmo aquele balde que a gente esquece no canto da casa. Pode ter certeza de que se ele ainda não tiver competência de fazer ou sair de uma situação assim, ele pode se afogar. E somos nós, pais e avós, que precisamos dar essa competência para o nosso bebê. Eu costumo falar para os pais o seguinte: imagine se você fosse convocado para participar de uma guerra. Eles te dariam a arma e mandariam para o campo de batalha. Lá naquele ambiente, que chances você teria de sobreviver? Com certeza nenhuma. E é exatamente isso que eu quero que você entenda hoje. Que o seu bebê, assim como você, ainda não tem competência suficiente para se livrar de um acidente. Precisamos muito preparar nossos bebês para que, se algo em relação à água acontecer com ele possa sair ou, no mínimo, ter condições de aguardar por um socorro. Mas, para isso, ele precisa ter sido ensinado. E muitas vezes delegamos essa função e obrigação a terceiros, tirando, de certa forma, a nossa responsabilidade. Vou ser mais claro. Você vai levar seu filho para a escolinha de natação. Assim ele vai poder aprender a nadar, certo? Você, na verdade, não está errado. Mas existe um problema nessa história, e eu vou contar para você daqui a pouco. Continuando. O seu filho vai na escolinha de natação e lá ele terá uma vivência lúdica. Ele vai aprender a se relacionar com os amiguinhos. Perfeito, excelente. Ele vai brincar, vai ter musiquinha e, principalmente, ele vai estar numa piscina, onde geralmente ele consegue ficar em pé. E é nessa história daí, ele vai passar 2 anos fazendo isso daí. Então, um belo dia, você vai levar ele no clube, pois são 2 anos que seu filho está na natação, né? E você vai estar lá na piscina funda e pede para ele pular. E ele vem correndo e pula. Mas ele não sabe o que fazer. Sabe por que isso aconteceu? Porque ele não passou por essa experiência. Ele esperava encostar os pés no chão. E cadê o chão? Vamos colocar uma outra situação hipotética. Em determinado momento, você achando que seu bebê já sabe nadar, porque já faz 2 anos que ele faz natação, deixa ele então à vontade e seu bebê também achando que é o rei da cocada preta, ele pula numa piscina. E a piscina é funda. E ele passa o maior sufoco para sair. Isso porque ele achava que tinha competência de nadar. Na verdade, é que ele não tinha tido uma experiência em pular em piscina funda. E aí é que está o problema. Ele pode ganhar um susto grande ou até pegar um trauma e receio de entrar na piscina. Isso faz sentido para você? Mas como todos nós sabemos, criança é criança e precisamos estar o tempo todo de olho neles. Voltando um pouquinho atrás, eu falei que existe um problema, principalmente que é você levar para o seu filho para a escolinha de natação. E sabe qual é o problema? É você. Exatamente isso que você ouviu. O problema é você. Sabe por que eu falo isso? Bom, eu sou dono de academia há mais de 20 anos. E há mais de 30 eu dou aulas. E o que vejo é uma rotatividade gigante de alunos. E a maioria dos motivos são desculpas. Por exemplo, a academia está longe, o horário não está batendo com o meu filho está doente, está chovendo, está quente demais, a touca rasgou, o carro quebrou, blá, 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 blá. Um monte de desculpas que você acaba dando e tira o seu filho da aula de natação, antes dele dominar ou ter competência e consciência do que ele pode fazer, principalmente se cair numa piscina ou em algum local fundo, onde ele não possa ou não tenha habilidade ainda de sair. E é exatamente isso daí que eu preciso que você entenda, ok? Então, eu quero te mostrar hoje o seguinte, que é possível sim você ensinar o seu bebê a nadar, numa velocidade ainda muito maior do que se estivesse em uma escolinha. Nós sabemos que o bebê tem uma relação maior com a mamãe, afinal, são 9 meses na barriga, e o processo de amamentação, tudo, cria esse vínculo maior. Mas você, papai, também pode aumentar o seu vínculo e aumentar a sua conexão com o bebê,
ensinando ele a nadar. Talvez você, que ainda não me conhece, possa até pensar, mas quem é você para dizer tudo isso? Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Carlos Magno, eu sou profissional de educação física há mais de 30 anos. E ensino bebês e crianças a nadarem. Há 2 anos, eu passei a ensinar pais a ensinarem os seus bebês a nadar. Além disso, eu sou pai de 3 filhos, sendo 2 mulheres e 1 homem. E tenho 3 netinhos. Hoje o Guilherme com 3 anos, a Ana Liz com 1 ano e 7 meses e o meu caçulinha, que é o Arthur, com 7 meses. Os 2 primeiros já se viram bem em uma piscina, mas o Arthur mora em outra cidade e quem vai terminar ensinando ele a nadar será o papai e a mamãe dele. Além disso, eu sou militar da Reserva da Aeronáutica. Eu servi por 31 anos na base aérea de Anápolis. Hoje, eu levantei uma bandeira, uma causa, e preciso de cada um de vocês para me ajudar a carregá-la por todos os lados. Vamos abaixar o índice de mortalidade infantil por afogamento, que hoje, infelizmente, é de 50%. E eu tenho certeza que ninguém deseja entrar nessa estatística. E por isso, cada criança que aprender a nadar é a garantia de que estamos contribuindo para reduzir este índice e fazendo melhor para os nossos filhos. Assim, talvez, você tenha sido como eu, que teve a oportunidade ou tenha a oportunidade de ser um pai presente e aproveitar cada momento dos seus filhos, o máximo que puder. Hoje eu, com os meus netos, não é diferente. Eu procuro aproveitar o máximo que eu posso, principalmente porque sei que isso passa muito rápido. E no final, é só isso que importa. Vovô, eu te amo. Isso, um carinho puro, honesto. Simplesmente isso não tem preço. E você sabe que abraçar essa causa não é fácil, mas precisamos realmente pensar um pouquinho nas nossas crianças. Então, fique aqui comigo até o final, que você vai saber como tudo isso é possível. Alguns pais já vieram me procurar para fazer aulas, e eles eram categóricos. Eu quero que meu filho nade, porque eu tenho medo de nadar, mas eu não quero que ele seja igual a mim. E isso é uma pura verdade. Então, vou te contar uma coisa. A maioria das pessoas que tem medo, talvez você seja uma delas, e não sabe nadar, é porque viram alguém se afogando, ou já tiveram alguma experiência ruim, ou qualquer outra coisa. Mas no fundo mesmo, é porque eles não sabem o que fazer. Isso é normal. Por exemplo, tem gente que tem medo de dirigir, outro tem medo de avião, mas o medo real é o medo de morrer. Só que agora você vai entrar em um dilema. Você ou seu filho? Eu tenho certeza que sua resposta será igual à minha. Então não se preocupe. Se você tem esse medo, é porque na verdade você não sabe como fazer isso. E eu posso te mostrar. Você pode realmente perder esse medo. Mas por quê? Precisa de confiança. Você verá que o medo realmente não é nada comparado ao que você conseguirá fazer com seu filho. Meus alunos, por exemplo, adultos que tinham medo de nadar, é porque eles não sabiam como ficar em pé. Uma vez aprendido e automatizado o movimento, o medo foi embora. Simples assim. Talvez você deva estar pensando que ensinar a nadar é muito difícil, que seria melhor levar numa escolinha. Aí ele vai aprender por lá. Eu vou te contar que não é bem assim. Você precisa levar seu filho para aprender a sobreviver e não a nadar. Nadar significa ter um estilo específico, tal como o crawl, o costa, peito, borboleta, ou mesmo aquele nado de rio. Mas para que ele aprenda realmente esses nados, ele precisa ter uma competência motora para realizar esses movimentos. E isso só vai ocorrer quando o seu bebê estiver com a idade de 4 a 5 anos. Antes disso, pode esquecer. O que seu filho vai fazer é cair na água e se deslocar de um lado para o outro de forma rudimentar, mas com segurança e sabendo o que deve realmente fazer, mas de forma automatizada. Eu posso te afirmar que a melhor pessoa para fazer isso não é um professor, é você mesmo. E sabe por quê? Porque o seu bebê confia em você. E é por isso que você, se você, no caso, souber exatamente o passo a passo desse processo, eu tenho certeza que o bebê aprenderá muito mais rápido e você não vai ficar esperando que ele complete 4 anos para vê-lo nadar. Eu vou te contar uma história que ocorreu com minha filha
A mais velha, na época ela tinha 6 aninhos de idade. Nós morávamos na cidade de Anápolis, em Goiás, e eu dava aula no clube da Vila Militar, onde eu morava. Ana Carla sempre foi uma menina apaixonada por água, adorava água fria, água de tudo quanto é jeito. Bom, e ela estava fazendo, geralmente ela fazia todas as minhas turmas, inclusive a turma de treinamento. E eu ensinava a todos como agir no caso de um afogamento. Um belo dia, um domingo, igual qualquer um outro, eu estava trabalhando na base aérea e estava lá no clube, a Ana Carla, brincando. Outras crianças também brincavam de um lado para o outro e, de repente, ela viu um menino de aproximadamente uns 10 anos se afogando. Os amiguinhos dele, para variar, tinham acabado de derrubá-lo na piscina. E ele gritava, assim, assustado. Aí, de repente, alguém só escuta o barulho. Não toca em mim, não toca em mim. Era minha filha gritando. Eu vou tirar você daí, mas não toca em mim. O menino arregalou os olhos, só fez assim, balançou a cabeça com aquela cara de assustada e dizendo, sim, eu estou entendendo. E ela, sem pensar nada, ela pulou, pegou o menino pelas pernas e fez exatamente o que ela tinha aprendido. Ela usou o apoio dela no chão e foi empurrando a criança até chegar na borda. Então, ela fez tudo o que ela precisava e nesse tumulto todinho, já chegou gente querendo socorrer, tudo, mas ela já tinha feito o que ela precisava. Resumo da história. Os soldados que estavam trabalhando no dia correram para lá para ajudar, mas ela já tinha feito serviço. Ela saiu como heroína e, para mim, como pai e professor, eu fiquei muito orgulhoso, principalmente por saber que o que eu estou ensinando está valendo não apenas para ela, mas para qualquer outra pessoa que tenha passado na minha mão. Se seu bebê, a partir de 3 meses, já pode frequentar uma piscina, essa é uma pergunta que muita gente me faz. Sim, ele pode, mas você primeiro deve começar através de um processo. Desde o dia em que ele nasce, você pode utilizar esse processo através de uma banheira, dando estímulo para a criança na banheira. Assim você vai preparar ele para uma entrada mais à frente na piscina. O seu bebê, ele passa por várias etapas num processo de aprendizado, né? Assim como todos nós. Entretanto, existe um processo passo a passo em que a criança precisa passar para que haja sobrevivência. E os bebezinhos menores, principalmente os que mamam, eles nascem com superpoderes. E eu vou falar desses poderes já já. Bom, nesse processo de ensino-aprendizado, a criança tem que passar por várias fases. A primeira dela é a adaptação. Ela tem que começar muito cedo. Isso será muito mais vantajoso para que ela aprenda a nadar. Afinal, ela passou 9 meses envolta em líquido e as sensações, sons, tudo já eram normais para ela, né, dentro da barriga da mamãe. Eram diferentes dos sons aqui fora. Assim, quando ela passa por esse primeiro processo de aprender a nadar, fica muito mais fácil levar esse trabalho para frente. Para que você entenda melhor como e por que um bebê ou você nada, é necessário que você entenda alguns princípios físicos da água. Vamos lá. Presta atenção. Vamos prestar atenção no que eu vou falar agora. A água possui algumas propriedades físicas, e uma delas é a hidrostática, que nada mais é do que a pressão exercida pela água no corpo da gente. Quanto mais imerso tiver o corpo, maior será essa pressão. Vamos fazer uma experiência. Quando você entrar numa piscina, experimente sentir a pressão da água. Observe que o corpo é pressionado. Algumas pessoas, quando vão fazer hidroginástica pela primeira vez, sentem um incômodo no peito, logo no início, mas logo se adapta. Com o bebê também não é diferente. Ele também vai sentir a mesma coisa. O seu pulmãozinho vai ficar pressionado, sentindo aquela pressão, e ele terá que fazer uma força maior para soltar o ar. Isso irá fazer com que a musculatura da respiração dele se torne mais forte. Por isso que os médicos indicam a natação para os bebês com problemas respiratórios. Uma outra propriedade física da água é a resistência. Ela é causada pelo atrito que o corpo tem com as moléculas da água. O seu bebê precisa aprender essa resistência. E uma outra propriedade é o princípio de Arquimedes, que nada mais é do que o princípio da flutuação, que diz que quando um corpo está totalmente submerso ou parcialmente imerso em um fluido em repouso, ele sofre uma força de baixo para cima, chamada de empuxo, que é igual a um volume de fluido deslocado.
E essa informação é importante para você porque é ela que faz com que o seu bebê boie. Você sabia que até o 3º mês de vida, a posição horizontal, aquela de barriguinha para cima, é uma posição confortável para o bebê? Anote aí a dica. Treine com o seu bebê essa posição. Barriguinha para cima, cabecinha, e segure o bebê e deixe a água cobrindo o ouvidinho dele. Essa posição você pode treinar na banheira enquanto está dando banho. Lembra que eu falei que o bebê passou 9 meses dentro da barriga da mamãe, envolto em líquido? Então é isso aí. Vamos continuar. Se o seu bebê mantiver essa posição natural, ela terá caminhado uma distância gigante em relação aos demais, pois ela não vai precisar reaprender a ficar nessa posição, porque ela já sabe. Já os demais que terão perdido esse hábito, eles terão que voltar a treinar. É o nadar de costas. O segundo passo nesse processo é controlar a respiração. Agora eu vou te contar o superpoder do seu bebê. Quer saber? Bom, a maioria dos bebês dizem que tem medo de água porque não sabem respirar dentro dela. E eu respondo, nem eu sei respirar dentro da água. Só que, no entanto, é o seguinte, só quem respira dentro da água são os anfíbios. Nós aprendemos a controlar a respiração dentro da água. Está ficando claro? Eu acredito que, se não tiver, depois a gente pode tirar dúvida. Mas vamos lá continuar. Então, eu quero que fique claro que nós não respiramos dentro da água. Nós aprendemos simplesmente a controlar essa respiração. Então, nós aprendemos a bloquear, soltar o ar dentro da piscina e levantar a cabeça e respirar novamente. E isso são um passo para a respiração. Então, não existe essa de respirar dentro da água. O próximo passo que nós precisamos saber é o 3º, é boiar. Isso é, a sua criança precisa aprender a se manter em cima da água usando aquele princípio que eu falei ainda agora, que é o princípio de Arquimedes. Lembra? Depois vem o passo número 4, que são os deslocamentos. E no final, o passo número 5, que é a combinação de todos esses movimentos que ele aprendeu, mas de forma coordenada e principalmente de forma automatizada. É nessa fase que ele precisará, ele não deve pensar mais em nada, tudo deve ocorrer de forma automática. Ele estará nessa fase condicionado a reagir exatamente como fez a minha filha quando pulou dentro da piscina para salvar a criança. Ela sabia exatamente o que fazer. Os movimentos foram todos automáticos. Então, para que a criança chegue a isso, ela precisa ter treinado. Lembra do superpoder do seu bebê que eu tinha comentado? Pois é, toda criança de 6 a 8 meses, ou qualquer uma outra que ainda mame até em torno de 1 ano, ele tem um reflexo chamado reflexo de glote, ou reflexo da epiglote, que vai fazer um bloqueio automático de forma reflexa. É como se fosse uma defesa natural do organismo. Nesses bebês, fazer imersão é muito simples, porque toda vez que você imerge um bebê dentro da superfície da água, automaticamente ele bloqueia o ar. E isso impede dele beber a água. Agora que você entendeu, acredito que sim, quais são os passos que deva passar, você deve estar pensando, mas deve ser difícil e demorado chegar a esse ponto. Na verdade, não. Ele precisa apenas de alguns minutos de estímulos por semana. A média é 30 minutos por dia, 2 vezes por semana. Assim, ele conseguirá se adaptar gradualmente e esses estímulos deverão ser progressivos e constantes, e principalmente regulares, para que ele possa assimilar o que está sendo transmitido. Não podemos afirmar categoricamente, que em tantos dias o seu bebê vai estar nadando, pois cada bebê é único individual. Então, não precisa se desesperar e achar que meu bebê não está progredindo ou coisa parecida. O importante nesse momento é você entender que deve ser a jornada, o caminho pelo qual a criança vai percorrer, essa é importante. Cada progresso dele, você deve se sentir como uma vitória. Ele está conseguindo fazer algo e ela deve ser comemorada. E nesse ritmo, ele chegará com certeza aonde ele deve chegar, que é ter a autossobrevivência, a nadar. Agora, se mesmo assim você quer saber uma média, eu posso afirmar que em aproximadamente
48 horas ele terá essa competência de cair na água e sair de forma segura, ou mesmo esperar alguém para socorrê-lo sem se afogar. Mas eu quero te lembrar que isso é uma média, pois alguns bebês podem aprender mais rápido e outros mais lentamente. Mas uma coisa é certa, todos vão chegar num grande objetivo. Você deve estar pensando, agora eu vou pegar o meu filho, vou levar para a piscina, vou ficar 48 horas com ele e eu quero ver nadar. Bem, não é bem assim, né? Eu vou te mostrar as contas. 48 horas corresponde, multiplicado por 60 minutos, eu tenho 2.880 minutos. Se colocarmos uma aula de 30 minutos por dia, isso corresponde que serão necessários 96 dias. Só que eu te falei que nós precisamos ter a progressão de estímulo exata para que o bebê tenha tempo de assimilar todos esses movimentos. Então, o ideal é que tenhamos 2 aulas por semana, 30 minutos por dia, e esse é o ideal, o que significa que precisaríamos, mais ou menos, de 48 semanas. Para você ter uma ideia, o ano tem aproximadamente 52 semanas, que é o tempo certo para que o seu bebê consiga desenvolver essa competência. E se você concorda comigo, isso é tão fácil e em pouquíssimo tempo para o tamanho do benefício que ele vai ter. Agora, eu quero te contar um segredo. Mas essa informação serve para o papai e para a mamãe. Todo bebê que teve o pai ou a mãe envolvidos acelerou muito mais esse tempo de aprendizado. Não existe até hoje na literatura, pelo menos na parte aquática, coisas que provem isso que eu estou afirmando. O que eu estou dizendo é fruto da minha prática e intensa observação na evolução rápida dos bebês quando vêm juntos com os pais brincar e serem ensinados por eles. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo aqui na academia. Um belo dia, chegou uma mãe com um bebê. Ela queria saber sobre as aulas de natação para bebê. Eu conversei com ela, expliquei o processo e disse que eu precisaria dela dentro da água, dentro da piscina, pois ela era quem iria ensinar, ela seria a professora da criança. Então ela me falou que não precisava entrar, porque a filha dela já tinha 2 anos e meio de idade e há 2 anos fazia natação. Então, pelo que eu entendi, ela fazia natação desde os 6 meses de idade. Eu digo, ótimo. Então, traga ela e vamos ver o que ela faz. Na hora da aula, lá vem a mãe e o bebê. Aí eu pedi que ela fosse ao vestuário, trocasse de roupa e trouxesse a criança. Quando ela sai do vestiário, o bebê vem com 2 boias infláveis, uma de cada lado. Eu olhei, o que é aquilo? Ela me disse, são boias. Eu digo, entendi, mas você não disse que ela sabia nadar? Aí eu terminei mostrando a piscina, né? Eu digo, olha, aqui não tem ninguém de boia. Eu digo, então vamos tirar essa boia da bebê. Aí eu entrei na piscina, ela sem boia, e eu pedi que ela pulasse. Adivinha o que foi que aconteceu? Exatamente, isso mesmo. A bebê caiu e não fez nada. Ela simplesmente arregalou os olhos assim, ficou assustada, né? E não sabia o que fazer. Aí eu segurei-a, coloquei no meu braço, brinquei com ela e tirei de dentro da água. Então eu falei para a mãe dela, deixa eu te mostrar uma coisa, mamãe. Eu virei para uma aluna que estava fazendo aula e disse assim, traz o Pedro aqui. O Pedro era mais novo que essa bebezinha. Aí eu peguei e coloquei o Pedro em cima lá de fora da piscina e pedi, Pedro, aí no caso ele estava lá em cima, eu me afastei uma distância de 4 metros e disse, Pedro, pula até aqui. E ele simplesmente pulou, se deslocou até os meus braços. Depois eu pedi para ele voltar de novo, eu dei impulsão, ele foi até a borda e saiu sozinho. Pronto, falei para a mamãe, Pedro sabe nadar, e ele é mais novo que o outro. Então eu mostrei para a mamãe que a bebê dela, ainda que estivesse desde os 6 meses fazendo aula de natação, ela não tinha tido ainda experiência suficiente para que ela não se afogasse. Provavelmente, eu posso afirmar quase categoricamente, a piscina onde a bebê fazia aula era uma piscina rasa. Nada contra isso, mas o bebê precisa passar por uma variedade de estímulos e experiências diferentes para que ela realmente possa ter competência
de fazer o que ela precisa fazer. O que eu acho mais fundamental em todo esse processo é a ligação entre pais e bebês. Isso é uma experiência única e fantástica e leva ao objetivo que é dar competência ao bebê e principalmente ele se virar sozinho na água. Mas isso com a sua ajuda, é claro. No início da aula, eu falei que deveria assistir a esse conteúdo com um olhar de alerta. E eu quero lembrar que acidentes podem ocorrer a qualquer momento. Estamos aí, com certeza, com as estatísticas para nos lembrar o tempo todo disso daí. E eu preciso que você, mais do que ninguém, tenha consciência de agir e isso não pode esperar. Porque estamos falando nada mais, nada menos do que da vida do nosso bebê. Eu sei muito bem que o quanto ele significa para a gente. Para mim, que eu sou avô, para pai, para todos. Então, o que eu quero é convidar você a entrar em ação agora. Eu tenho como valor muito alto a família. Meus filhos, meus netos, são tudo para mim. Os meus bebês que eu dou aula, eu trato exatamente como se fosse meu. Não existe melhor sensação no mundo de paz, alegria e felicidade do que ver um bebezinho sorrindo, né? Você já sabe disso. Mas toda vez que eu vejo ou recebo uma notícia de que mais uma criança veio a falecer, principalmente por afogamento, isso me dá uma dor no coração muito grande. E eu fico muito triste e fico perguntando, mas por que isso, meu Deus? E isso me deixa muito mal mesmo. Como eu falei, eu já estou aposentado, eu sou aposentado da Força Aérea já há 8 anos. E mesmo assim eu continuo ensinando os bebês a nadar. E tento, ao máximo, fazer com que diminua essas estatísticas. Mas o que eu estou fazendo ainda não é suficiente. E eu tenho que fazer algo mais. Mas eu acredito que tudo tem a hora certa. Vou contar uma história para você que aconteceu comigo o ano passado. Eu tinha acabado de chegar de uma viagem de São Paulo e logo em seguida recebi uma ligação de um convite me perguntando, de um amigo, né, me perguntando se eu iria num evento em São Paulo. Seria no dia 6, 7 ou 8, né, de dezembro. E esse evento é um evento que eu participo desde o ano de 2014. E eu nunca deixei de participar, mas este ano eu tinha resolvido que não iria porque eu tinha dado férias para os professores da academia, né? Aí eu falei assim, poxa, esse ano eu não vou. Mas ele disse, olha, mas eu estou com um convite aqui para você. E ele já está comprado. Quer dizer, não tinha nem como recusar aquele convite, né? Então, dei meu jeito e fui. Mas tinha algo dentro de mim que falava assim, você precisa ir. E assim eu fiz, né? O evento, como sempre, gera uma motivação indescritível e é o meu combustível para o ano seguinte, né? O fato é o seguinte, no dia 7, no segundo dia do evento, estávamos eu e um outro amigo, eu louco para tomar um café da manhã, mas ele me disse assim, vamos tirar uma foto ali? E eu fui, era um painel grande com o nome de um evento, o nome do evento, né? E lá tinha um casal tirando fotos com o bebê. Estava o pai com o bebê no braço e a mãe tirando fotos. O bebê tinha uns olhos bonitos, azuis, que me chamam muita atenção. Eu, como sempre, gosto muito de criança, eu perguntei assim para a mãe, né? Qual a idade dele? Aí o pai me respondeu, 9 meses. Aí a próxima pergunta que eu fiz foi, ele faz natação? A mãe então me disse, não. E eu respondi assim, eu fiz essa pergunta porque eu ensino os pais a ensinar os bebês a nadar, né? E a próxima pergunta dela foi, você tem esse curso online? Nesse momento, caiu literalmente a ficha. Como é que eu não tinha pensado nisso antes? Eu ensino os pais a ensinarem os bebês a nadar há anos, mas eu só posso conseguir beneficiar um pequeno grupo de pais, porque eles vão lá na academia. Mas de uma forma online, eu posso ensinar quantas pessoas eu quiser a ensinar os bebês a nadar. E isso vai literalmente ajudar ou diminuir o número de afogamentos em bebê, porque os pais vão estar presentes. Então eu comecei a trabalhar nesse projeto assim de forma alucinada. E hoje, em primeira mão, eu quero apresentar esse projeto para você que está aqui comigo. E com certeza vai me ajudar nesse projeto. Então eu quero, com você, começar a ensinar o seu bebê a nadar. Eu criei um método
onde você vai aprender o passo a passo para levar o seu bebê, o seu filho a nadar. Dentro do curso online, você tem acesso a vários módulos. Vamos entrar na plataforma para ficar mais fácil de mostrar para você. Aqui nós temos a página inicial da nossa plataforma. Veja que ela é uma plataforma muito bonita. Os vídeos já estão todos colocados no primeiro módulo. Do lado esquerdo, você tem o menu principal. Nesse menu você tem alocado o primeiro módulo, que é de apresentação, onde você tem todo o conteúdo e os vídeos já colocando, explicando exatamente o que você vai precisar ver para aprender. Os demais módulos estão em seguida. Lembrando que o módulo Start, que é para bebês de 0 a 3 anos, vai estar liberado na segunda-feira. E logo em seguida também o módulo de adaptação aquática, também na segunda-feira vai estar liberado. Os demais módulos serão liberados a cada 15 dias. Dentro da plataforma, você pode perceber que tem o botãozinho de liberação para você acessar. Então, para assistir, você clica no botão azul, começar, e você tem o vídeo e a apresentação. Do lado direito, se você quiser, você tem o botãozinho que pode ler, ao invés de ficar escutando. Você pode aumentar e diminuir, você também pode aumentar a tela clicando nesse botão ao lado, onde ela passa a ter o tamanho completo, e clicando em cima você pode voltar ela novamente à tela normal. Além disso daí, do lado direito, você tem o local onde terminou de assistir, passa para a próxima aula. Embaixo de cada módulo existe um campo escrito comentários. Nesses comentários você pode fazer sugestões, falar sobre a aula ou mesmo alguma coisa que você queira colocar sobre a aula que você entendeu ou deixou de entender. Raciocine aqui comigo. Se você fosse levar o seu filho a uma escolinha de natação, você pagaria em torno de R$200 por mês. Geralmente, leva-se 2 anos para o seu bebê aprender a nadar, dependendo do método da escolinha, pois a maioria das vezes é o professor que ensina, e aqui é você quem vai ensinar. Como você já sabe, com você ele aprende muito mais rápido. Então, R$200 vezes 24 meses seria R$4.800 que você precisaria investir para que seu filho talvez saiba nadar. Mas antes de falar quanto você vai ter que investir para aprender o meu método, eu quero te mostrar o bônus especial que eu preparei para você. Eu sei que nesse momento você pode até ficar ansioso ou ansiosa e talvez até inseguro por não ser um professor de natação formado nas mais renomadas universidades. Mas não se preocupe, eu preparei um bônus onde você terá 3 consultorias de 30 minutos online durante o ano. Isso somente eu e você, para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Você poderá me enviar vídeos, discutiremos o progresso do seu bebê. Só esse tipo de trabalho eu poderia cobrar facilmente R$400. Mas para você será de graça. Não precisa pagar nada por esse bônus. Além disso, teremos uma aula por mês em grupo durante os próximos 6 meses. Assim, você poderá compartilhar comigo e com todos os outros pais as suas dúvidas e progressos do seu bebê. Com certeza, esse é o lugar onde eu poderia ajudar ainda mais você. Esse bônus valeria no mínimo R$1.200. Além do mais, para você que está aqui agora e somente hoje, você terá acesso vitalício ao curso. Isso mesmo, vitalício. Se você pode ensinar o seu bebê hoje, seu bebê no futuro poderá ensinar o seu neto. E assim estaremos protegendo sua linhagem e a sua família. Esse bônus não tem valor estimado. Então, se colocarmos o valor de uma escolinha de natação por 2 anos no mínimo, teremos R$4.800, mais R$400 a consultoria individual, mais R$1.200 a consultoria em grupo, daria um valor de R$6.400. Isso sem falar no acesso vitalício, que esse, literalmente, não tem preço. Mas não se preocupe. Lembra que eu estou aqui com um maior objetivo, ou com um objetivo maior de te ajudar? E principalmente em diminuir o índice de mortalidade infantil por afogamento? E é por isso eu não irei cobrar nem a metade disso. Pelo contrário, nem 1/3.
E eu quero que você tome a decisão que irá mudar definitivamente a sua vida e a do seu bebê. Você vai assumir aqui a responsabilidade e o compromisso comigo que você realmente irá ensinar o seu bebê a nadar. E irá definitivamente se livrar do risco de entrar na lista dos pais com crianças afogadas. Por tudo isso, e somente hoje, eu estarei dando a oportunidade de adquirir um programa online, Meu Bebê Sabe Nadar, com 3 consultorias individuais de 30 minutos, durante um ano inteiro. 6 aulas online ao vivo e em grupo de 1 hora nos próximos 6 meses, além do acesso vitalício ao curso. Eu quero deixar claro que essa é a condição única e exclusiva para hoje. E nunca mais você terá essa condição exclusiva e, além do mais, uma atenção tão grande quanto a que eu darei a essa turma. Essa é a oportunidade que você tem de aprender comigo a ensinar o seu bebê a nadar. Eu quero acabar de uma vez com todas com as suas desculpas e fazer com que você realmente entre nessa jornada comigo. Hoje, exclusivamente hoje, você vai adquirir o programa online Meu Bebê Sabe Nadar por um valor muito baixo. São 12 parcelinhas de R$ 97,14 no cartão de crédito ou à vista no boleto bancário. Agora me responda, o que você faz com esse valor? Quanto vale a vida do seu bebê? Eu acredito que você está aqui até agora e entende que você não pode mais dar desculpas e deve agir agora, pois o seu bebê não pode esperar. Hoje você tem 2 opções. A primeira é esquecer que você me conheceu e que um dia você teve nas mãos a oportunidade de talvez salvar a vida do seu bebê. Ou entrar agora no programa online Meu Bebê Sabe Nadar e me ajudar a livrar seu bebê de entrar em uma lista tão cruel como esta. Eu estou te aguardando. E se você quiser saber algo, eu estarei aqui no chat para tirar suas dúvidas. Eu vou entrar agora com a minha equipe para eles me passarem as perguntas e vocês aproveitem para tirar todas as dúvidas que você tiver. E agora, pessoal, a hora das perguntas. O chat, a partir de agora, eu vou começar a responder. Vou pedir para o meu sócio aqui, Robledo, para que ele tire dúvidas, passe as dúvidas para mim, né? Vocês agora vão tirar suas dúvidas. E mais um detalhe. Tem mais um bônus especial. Você agora deve estar cheio de dúvidas, ainda com perguntas, tudo. Faça lá, mas eu tenho mais um bônus especial. Você deve estar pensando, poxa, eu vou assistir uma aula online e como é que eu vou conseguir lembrar dos exercícios, tudo? Às vezes eu vou para uma piscina e lá não tem um sinal de internet. Bom, eu tenho um bônus especial que você vai utilizá-lo. Ele chama Sparkle. Esse bônus é um app que você vai baixá-lo gratuitamente no App Store ou na Play Store, né, ou no Apple Store. Isso é para cada uma plataforma. Bom, o que é que ele faz? Você conhece a Netflix? Provavelmente sim. Mas se não conhece, a Netflix é uma plataforma onde você assiste os filmes e alguns filmes permitem com que você possa baixar para o seu celular para que você possa assistir em qualquer lugar, sem precisar ter acesso à internet. E o Sparkle é exatamente esse aplicativo. Ele permite com que você acesse o seu curso, baixe ele para o celular e pode assistir em qualquer lugar, na piscina, tudo. Olha que tranquilidade. Você pode dar a aula para o seu bebê, ensinando ele. Se tiver alguma coisa, o que é que eu posso usar mais? Pega seu celular ali na borda da piscina, claro, com uma capinha protegida, e você vai ter essa tranquilidade. O Gil está perguntando quantos meses a criança já pode mergulhar. O filho dele tem 8 meses. Bom, a criança, se você prestou atenção, eles nascem com o superpoder. O superpoder nada mais é do que um ato reflexo que a criança tem por mamar no peito da mãe. Ela, quando ingere o leite, a glote se fecha e isso impede a entrada no canal respiratório da criança. Então ele bloqueia a entrada de ar e a criança consegue ingerir sem precisar desenvolver essa habilidade. Ela já é uma habilidade automática. Então esse reflexo faz com que a gente possa fazer uma imersão numa criança sem precisar fazer nada. Simplesmente você ativa o reflexo e pode fazer a imersão. E então
questão de mergulhar, quanto mais cedo, melhor. Detalhe, com o passar do tempo, crianças de 6 a 8 meses, logo quando param de mamar, ela vai perder esse reflexo. Então, uma das formas de você ganhar com isso daí é quanto mais cedo você começar, ela vai manter essa habilidade e vai perdurar pelo resto do treinamento, o resto da vida. Controle respiratório. Eu considero o controle respiratório como 90% de todo o processo de aprendizado. Então, a criança que domina a respiração, ele tem uma jornada inteira na frente de outros que não dominam. Então, ele já tem mais competência para desenvolver o restante das habilidades, que simplesmente é desenvolver o equilíbrio, desenvolver a coordenação motora, habilidades que ainda são reflexas. E, através de estímulo, ela consegue desenvolver as demais. A Milene pergunta: Magno, meu filho está com 1 ano e 3 meses. Ainda mama. A imersão já pode ser feita no primeiro dia? Pode acontecer dele engolir água nesse primeiro momento? Milene, provavelmente ele já deve ter perdido, porque ele já está comendo alimentos sólidos. Então, provavelmente ele já perdeu. O ideal é que você comece o processo de adaptação, que é soprando água, colocando o rosto na água. A primeira coisa é saber que tipo de reação que ele tem. Tem crianças, por exemplo, meu netinho de 7 meses, você joga água no rosto dele, para ele tanto faz quanto tanto fez. Não faz diferença nenhuma. Agora, se você derramar uma água no rosto dele e ele começar a se agoniar, você tem que começar um processo diferente. Então, esse tipo de reação deve ser observado antes de iniciar o processo. Para quê? Para que a criança faça isso de forma tranquila. Uma dica é fazer com que ele brinque com a água e você observe. Tipo, dar uma mangueirinha de chuveiro. Se ele está acostumado a jogar tudo, a água não faz efeito nenhum assim de assustá-lo, para ele é tranquilo, você pode começar ensinando ele a soprar água. Aí, conforme ele for assoprando a água, você pede para cada vez mais ele ir para baixo. E você dá um objeto, um brinquedo, e coloca ele mais fundo, de modo que ele tem que encostar o rosto dentro da água, nariz, depois olhos, e depois você faz a imersão completa com ele. Mas isso você vai fazer naturalmente, através de brincadeiras. Tá bom? Maravilha. A Victoria: pela boca não vai entrar água, mas pode entrar pelo nariz e provocar um incômodo, né? Como fazer para fazer essas bolhas pelo nariz e não pela boca? Vitória, uma pergunta interessante. Eu até coloquei assim. Muita gente tem medo de entrar na água porque diz que não sabe respirar dentro da água. Eu digo, eu também não sei fazer isso daí, né? Mas veja só, você não consegue soltar o ar pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo. E os dois ao mesmo tempo é mais complicado. Ou sai de um, se você estiver soltando o ar pelo nariz, não tem como a água entrar. A água só vai entrar no seu nariz se a pressão for muito forte da água. Quando é que ocorre isso daí? Ou então, a pessoa fizer isso assim, se ela puxar a água pelo nariz, é onde eu ensino que importante é que ela sopre o ar. Se ela soprar o ar, dificilmente ela vai conseguir puxar ao mesmo tempo. Na verdade, vai ser impossível. Ou ela solta ou ela puxa. Não tem outra alternativa. Então, ensine primeiro a criança a soprar o ar. E ela vai fazer a imersão e fica impossível, eu posso afirmar para você que é impossível a água entrar. Ela só vai entrar se você estiver com a respiração bloqueada e a pressão for muito forte. Quando é que ocorre isso daí? Quando, num processo mais adiantado, uma criança começa a fazer a cambalhota. Quem nada, a primeira coisa que diz assim, eu queria tanto aprender da cambalhota. E por que ela não consegue? Porque toda vez que eu vou dar cambalhota, entra água no meu nariz e dá aquela lavagem cerebral. A Milena, que sabe, já fez aula comigo, ela sabe disso daí, que quem não sabe a técnica é horrível, é uma sensação muito ruim. O que é que você tem que fazer? Na hora de fazer a virada, você solta forte a água, ou melhor, o ar pelo nariz. Então, na hora de fazer o giro, você solta o ar.
forte pelo nariz. A água não vai entrar e você vai conseguir girar. Na criança, você só vai conseguir fazer com que ela sopre o ar. E eu posso afirmar para você que não tem como ele puxar. A não ser que ele pegue a água aqui e faça... Aí a água vai realmente entrar. Novamente, você só vai ensinar, sopre, mande ela fazer bolinha, que não tem como ela entrar nisso daí. Se seu bebê for pequenininho, você vai fazer isso daí de modo suave. E ela vai fazendo a imersão gradualmente. Uma das técnicas que ocorre no processo de imersão, você fazer contagem. Isso depois que ele acostumou. Você usa a contagem. 1, 2, 3. E vai gradualmente baixando o nível em que a água bate no rosto da criança. 1, 2, 3, leva água aqui. 1, 2, 3, leva água aqui. 1, 2, 3, aqui. 1, 2, 3, aqui. 1, 2, 3, aqui. E a criança vai sofrendo etapas até fazer a imersão completa. Mas você está dando um condicionamento a essa criança. A Gabriela está perguntando, aquele preço é só para hoje ou vai valer por pelo menos 24 horas? O preço vai permanecer durante as 24 horas, mas a condição que eu estou dando para quem adquirir hoje, realmente não vai ter para ninguém mais o programa de forma vitalícia. Esse vai ser unicamente para hoje. Então, se você comprar um programa, imagine, o que é que você compra e você vai utilizar a sua vida inteira? Eu acho que não tem nada hoje que você possa comprar que não tenha fim. E o programa eu vou te dar vitalidade para o resto da sua vida e da sua família. Hoje, se você comprar, você vai ensinar o seu bebê. Daqui a 20 anos, seu filho tem um outro filho. E ele vai poder usar o seu programa que você comprou hoje, vai acessar a plataforma e vai utilizar o mesmo programa para que ele possa ensinar o filho. Ah, detalhe, tem uma coisa que eu acho que eu não comentei. Vocês vão ter todas as atualizações que for feita nesse programa pelo resto da vida. Todo vídeo novo, toda informação nova, todo bônus novo, você vai ter tudo que eu for colocando dentro da plataforma, que outras pessoas vão pedindo, porque mais coisas vão acontecer. Às vezes, eu estou tendo dificuldade em determinada coisa, e isso daí se torna uma coisa recorrente, eu vou criar um vídeo exclusivamente para colocar lá, para que você possa realmente tirar as dúvidas. Então, quem adquirir esse conteúdo de hoje, nas próximas 24 horas, vai ter acesso ao programa de forma vitalícia. Não vai pagar nada mais pelo resto da vida. Agora, venhamos e convenhamos. Aonde você tem isso? Eu acho que só um local. Quem é dono de cartório, né? Dono de cartório passa de pai para filho. Agora, se você não é dono de cartório, não tem nada na vida que passe de geração para geração, sem pagar mais nada. Tá bom? Então, o bônus vitalício é exclusivo para essa turma. Tá ok? Então, se você quer que esse programa seja eterno para você, é a hora, é agora. Os demais, você com certeza vão ter um prazo de limite de 2, 4, 5 anos. Isso aí a gente vai ver depois. Mas essa turma vai ter exclusivamente para essa turma vitalidade no plano. Tá bom? Cartório já não é vitalício mais. Já não é. É concurso. Acabou. Agora só sobrou... É concurso público. O curso, só o curso mesmo é vitalício. Nem cartório, tá vendo? Vitória, minha bebê tem 9 meses. Com ela é o mesmo processo de um bebê de 1 ano? Exatamente. Vitória, a imersão, não sei se você está se referindo à imersão, a imersão, ela provavelmente, se ela mama ainda no peito, você vai conseguir fazer uma imersão nela tranquilo, com o processo, sem precisar passar pela contagem. Agora, o processo de adaptação, toda criança, independente de 0 a 3, 4, 5, 10 anos, praticamente é um processo muito similar, tendo peculiaridades em cada uma,
de acordo com a sua competência motora. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que algumas crianças são muito mais espertas que outras. Isso não quer dizer, nem estou menosprezando A nem B. Depende da velocidade com que cada um aprenda. Então, umas vão aprender mais rápido, outras vão aprender mais devagar. Então, como é que você vai saber onde seu filho vai se encaixar? Primeira coisa, você vai olhar a idade dele. Bom, se ele está aqui, eu tenho um programa que vai de 3 meses até 12 meses. Então, ele é o básico, básico, básico. Você vai ver a criança participando de uma série de exercícios onde você vai poder executar. E cada um deles explicado como você tem que fazer. Esse é o primeiro ponto. Mas suponhamos que seu bebê já tivesse 2 anos. Aí você vai começar ele... Será que você começaria de 2 anos, por exemplo? 2 anos. Ah, não, já vou pegar o programa de 2 a 3 anos. Bom, mas de 2 a 3 anos, teoricamente, o bebê já tem uma competência motora muito grande. Mas ele tem medo. Ele não sabe ainda flutuar. Ele não sabe ainda fazer bolinha. Então, você vai ter uma ficha onde você vai olhar a competência que seu filho tem. Se ele não tem nada, é a primeira aula. Aquela de 3 a 9 meses. Ou, no caso, a 12 meses. Você vai pegar aquela aulinha dali. Você vai ver que ele vai aprender muito rápido, porque ele já tem uma competência maior do que aquele que começou nessa fase de até 12 meses. Então, quanto mais velho, mais rápido ele aprende. Quanto maiorzinho, maior a competência motora. Então, você vai ter que voltar lá. Ele sabe flutuar? Não. Ele tem controle respiratório? Não. Ele tem... ele consegue bater as pernas sozinho? Sim. Ótimo, ele já faz uma coisa. Ele flutua sozinho? Não, ele precisa do meu apoio. Então, ele precisa desenvolver essa habilidade, porque a criança de 2 anos ou de 1 ano e meio, ele já consegue fazer isso. Então, na fichinha, você vai verificar o que ela consegue fazer. Se ela não consegue fazer, independente de onde for, você vai entrar na faixa etária que a ficha indica. Então, você sabe exatamente aonde seu bebê vai entrar. E você vai poder acompanhar essa evolução dele. No caso das dúvidas dos pais, como é que vai ser essa questão desses bônus? É uma reunião online com esse pai? Pode tirar todas as dúvidas? Ele vai poder mandar imagem? Como é que é esse negócio? Bom, vamos supor que a Gabriela acabou de adquirir o curso. E ela vai começar a assistir às aulas e vai começar a aplicar as técnicas no bebê dela. Ela ganhou direito a 3 consultorias de 30 minutos durante o decorrer do ano. Então, ela vai utilizar, meu bebê está com medo. O que eu faço? Eu ainda estou insegura. Ela vai me mandar uma mensagem no WhatsApp, vai dizer assim que queria conversar comigo, a gente vai agendar um horário que fique bom para ela e para mim. Eu vou pedir para ela me mandar um vídeo antecipadamente do bebê dela, quais são as reações dele, o que ela percebe. Então, ela vai me mandar um conteúdo que eu possa analisar. Eu vou dar uma analisada e no dia dessa aula, eu já de posse disso daí, eu vou dar toda a orientação que ela precisa para que ela possa aplicar com o bebê. Se precisar, eu gravo ainda um vídeo para que ela possa ter um material a mais para aplicar no neném. Aí vai ser uma particularidade da criança dela. Então, eu vou entregar isso para ela. Aí, além disso daí, que é individualizado, ela ainda vai ter uma aula online com outras pessoas, onde a gente vai discutir, porque às vezes a dificuldade de um é a dificuldade do outro. Então, a gente vai discutir coisas que talvez seu filho tenha e você ficou com receio de perguntar, mas vem uma outra mãe e pergunta. Então, vai ter um grupo maior, onde a gente vai poder trocar mais figurinhas. E essa daí, do bônus de consultoria individual, ela vai poder fazer isso 3 vezes durante o ano. Então, ela vai ter uma atenção exclusiva minha. O Gil falando que todo pai quer colocar o filho na natação. No seu curso tem vídeos bem explicativos? É o Gil que está perguntando. Gil, eu coloquei o curso da maneira mais didática possível. Você tem, em cada exercício, tem explicação do que você fazer. E dentro dele tem uma aula completa, onde você vai ver toda a movimentação que você pode fazer, quantas vezes você tem que fazer,
por que você tem que fazer aquilo. Então, eu procurei deixar bem detalhado. Isso não quer dizer que eu não mude com o decorrer do tempo. Então, se houver uma dificuldade, nossa, eu não consegui entender isso daí, eu vou gravar mais conteúdos, vou colocar mais aulas, como eu falei. Cada criança é única e individual. E você tem suas inseguranças, você também é uma pessoa única. Às vezes você fica inseguro em determinada situação. O vídeo foi feito para que você possa entender claramente. Eu vou te dar um exemplo. Há umas 2 semanas atrás eu estava num clube com a minha netinha. E a gente estava brincando tudo. E tinha uma menina do lado, com a bebezinha dela, e o marido e uma outra criança. Aí eu perguntei para ela qual a idade dela. Ela disse, ela tem 4 meses. Aí eu falei para ela, quer fazer uma imersão com ela? Aí ela, quero. Eu digo, bom, eu vou te mostrar como é. Aí eu peguei, fiz com a Annalise o processo. Aí eu digo, você entendeu? Ela, entendi. Então nós vamos fazer juntos. Aí nós vamos lá. 1, 2, prepara, vamos. Fizemos o processo, a bebezinha dela saiu tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Aí ficou olhando assim. Ali, não, estou aqui. Então o processo é muito simples, é assim, é fácil, é didático e como eu falei, nós estamos aqui para fazer uma caminhada junta. Meu objetivo é fazer com que o seu bebê fuja literalmente de todo o risco e não caia nessa lista cruel que é essa morte por afogamento. Então, meu intuito aqui hoje é fazer com que você pense muito e entre em ação. Porque se você tem uma piscina dentro de casa e mesmo assim for delegar, você durante esse caminho, eu tenho certeza que você vai arrumar desculpas. Ah, hoje eu estou cansado. Ah, hoje não deu para levar para a natação. Ah, meu calção não achei, não vou levar o bebê para a natação. E por aí você vai dando desculpas. Então, principalmente se você tem acesso a uma piscina dentro de casa, você não tem que pensar 2 vezes. Seu filho tem que saber nadar. Agora imagine a seguinte situação. Você passou o dia inteiro trabalhando, cansado, estressado, tudo, e não vê a hora de chegar em casa. Você está cansado, estressado. Aí, chegou em casa, seu filho com aquela carinha linda, bonitinha, dizendo, papai, vamos brincar? Tem lugar melhor para brincar do que dentro de uma piscina? E o melhor de tudo, você vai desestressar com o seu bebê. Você vai estar ensinando a ele uma competência única. E, como eu sempre digo, você pode ensinar o seu bebê a andar, você pode ensinar o seu bebê a andar de bicicleta, mas você também pode ensinar ele a nadar. Então, lembre-se disso. Você pode ser tudo na vida e continuar sendo o maior herói dele. E sendo feliz, porque você vai ter ele sempre ao seu lado. Maravilha. Estamos aqui nas últimas perguntas. Realmente, pessoal, fica... Só voltar aqui a câmera para mim. Realmente, pessoal, fica no ar essa oferta por 24 horas. Tá? Apenas por 24 horas e ela é retirada do ar com esse acesso vitalício. Tá bom? Vamos voltar aqui para você, Carlos. A Vitória está perguntando, o meu filho tem 3 anos, tem muito medo de entrar no mar e piscinas. Tem como eu mesma ajudar ele a perder o medo? Sim, Vitória, tranquilamente. Para você fazer seu filho perder o medo de alguma coisa, você precisa saber realmente o que foi que gerou isso daí. Mas a criança não vai dizer isso para você. Vou te dar um exemplo. Eu tinha uma criança, ele tinha medo de água. Na verdade, ele tinha medo de lavar a cabeça. E a mãe dele não sabia o que era. Sinceridade, eu acho que foi sabão que ela colocou, sabonete, ou seja lá o que foi. Ela lavou o olho da criança, a cabeça da criança com o sabonete que fez com que o olho dele ardesse. Claro, isso vai dar, em qualquer um, vai dar receio. Em criança, então, ele não sabe o que é, a água no olho ardeu, ela foge. Então, como é que você vai tirar o medo dessa criança?
brincando com ela num local onde ela se sinta seguro. Se ela tem medo de uma piscina, porque é grande o ambiente, o local talvez seja estranho para ela, comece naquela banheira ou numa piscina dessas que a gente compra em supermercado, comece brincando com ele dentro da piscina. Esse é o primeiro passo para que ela passe a gostar de água. Coloca brinquedinho ali, vamos brincar aqui, hoje está quente, vamos brincar. Você entra com ela e começa a brincar com ela, com os brinquedos que ela gosta. Faz isso 1 dia, 2, 3, 4. E você logo vai perceber que ela vai pedir para brincar na piscininha dela. O medo já não vai ser tão grande quanto imaginava. Quando você for para uma piscina, de preferência, vá com o intuito de brincar. Deixe ela no local raso, leve os brinquedos que ela gosta, leve para a piscina e brinque com ela. Brinque. Não faça mais nada, só brinque. Então ela vai gradualmente passar a gostar daquele ambiente. Primeiro, que ela vai ficar familiarizada. Segundo, ela está indo para lá para brincar. Aí, passou esse processo, ela já vai lá, já se adaptou ao meio, já não tem mais aquele receio do ambiente. Está na hora de enfrentar o outro medo, que provavelmente era o que ela tinha inicialmente, que é o rosto, de colocar o rosto na água. Então, nesse processo agora, você vai ensinar ela a brincar com a água na cabeça. Isso se você não fez antes. Então, dá um baldinho, brinca com ela, joga. Provavelmente ela não vai querer fazer isso. Mas eu vou te dar uma dica aqui, que eu aplico nos meus bebês. Funciona fácil, fácil. Toda criança gosta de fazer arte, não é? Falou que é para fazer uma arte, eles fazem assim. Oba! Então, o que é que você vai fazer? Você vai, de preferência, 2 pessoas, o papai e a mamãe. A criança no local, vocês brincam com um baldinho, começa a estimulá-la a jogar água. Ela joga no brinquedo, tudo, e ela vai fazendo isso naturalmente. Daqui a pouco, uma das pessoas, no caso, você, a mamãe, está ali do lado, o papai do outro, você chega perto do ouvidinho dela e diz assim, vamos jogar água na cabeça da mamãe? Aí a resposta dela vai ser assim, ó. Vamos, quer dizer, tá doida para fazer uma arte. Aí você deixa ela pegar um baldinho e joga água na cabeça da mamãe. O que é que você vai fazer? Nossa, água no meu rosto. E começa a rir. Leve aquilo como você não esperava e mesmo assim foi legal. Aí, continua brincando, tudo. Daqui a pouco, repete o mesmo processo em você. Você vai fazer isso 1, 2, 3 vezes. Daqui a pouco, o pai que está do lado, sem querer, querendo, joga água em cima dela. O que é que vai acontecer? Ela vai tomar um susto. Mas aí ela vai imitar exatamente o que você fez. Vocês vão olhar para ela e vai cair na gargalhada. Sabe o que é que vai acontecer? Ela também vai rir e vai virar festa. Então, esse é o primeiro passo para você evoluir, para tirar o medo dela, se é um medo de água no rosto. Tá bom? Te ajudei. Gente, muito obrigado pela presença. Eu espero que vocês pensem seriamente nessa possibilidade. Se vocês já fazem isso daí, parabéns. Mas não esqueça, piscina é um lugar muito bom. Ela atrai as crianças assim, como se fosse o canto da sereia. Toda criança fica encantada. Mas existe um perigo muito grande ali. Então, por mais que você proteja a sua piscina, por mais que você coloque capa, por mais que você coloque paredes de vidro, seu bebê ainda corre risco. Ah, mas meu bebê usa boias. Ótimo. E no dia que ela estiver passando e não tiver a boia? Ah, eu sempre deixo a porta fechada. E no dia que alguém esquecer? Nós somos seres humanos e erramos. Então, a única forma de você fazer isso é dar competência para o seu bebê, para que ele caia e saiba sair de dentro da água. Ele tem que saber ficar ali, no mínimo, boiando, esperando você ou alguém para tirá-lo. Ou então, se ele cair, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para sair. Então, ele tem que ter isso. Não espere que, nessa fase prematura, o bebê saia nadando crawl, costa, peito.
que isso não vai acontecer. Mas, lembre-se, ele precisa ter competência para sair da água. E isso ele pode ter, ou no mínimo esperar. Então, parabéns pela sua presença aqui. Obrigado mais uma vez por estar investindo seu tempo aqui, me escutando. E se eu puder ajudar vocês, eu gostaria de vocês que, no mínimo, desse um like aí no YouTube, é onde o vídeo vai ficar, e compartilhasse com outras pessoas. Talvez a gente possa fazer diferença na vida delas. Tá bom? Uma boa noite e até uma próxima vez.